Talvez você saiba muito, talvez você faça tudo certo, nos conformes. E mesmo assim, você percebe uma lentidão em prosperar. E tem gente que, quando se alinha, quando encontra o seu lugar, o seu eixo, o caminho simplesmente se abre. O que existe entre uma coisa e outra? É sobre isso que nós vamos ver ao longo deste caminho, na leitura do livro Histórias de Sucesso, na Empresa e na Profissão, um livro escrito por Bert Hellinger. Nós vimos ontem a introdução, trouxe um parecer mais amplo do caminho que nós vamos percorrer, e agora nós vamos cautelosamente caminhar por este lugar. Nós vamos a cada encontro destrinchando trechos do livro. Tem alguns capítulos que nós vamos passar mais tempo nele, porque ele é mais longo. Tem outros que são curtinhos, que talvez nós veremos aqui, num único encontro. Eu sugiro que vocês tenham papel, caneta, porém, deixa de lado para você ficar mais concentrado naquilo que eu vou lendo para vocês, para você ver como que o seu corpo assimila a informação. Você vai perceber toda a diferença durante o estudo, o que é você sentir e o que é você entender. Entender é eu quero engolir essas palavras, eu vou anotar e eu vou quase fazer delas um mantra. E aí você consome um tanto assim e absorve um tanto assim. Isso é desesperador. Então, meu convite é você sentir no seu corpo palavras que fazem, às vezes, você expandir, que é mais ou menos assim: uau, é isso, confirma o que eu já sabia. E tem palavras, trechos que eu vou trazer e você vai se contrair. Essa contração, ela pode vir de uma sensação corporal ou pode vir até de uma frase que você contesta. Eu não gostei disso. Isso não é verdade. Isso também é contração. Porque é uma negação da informação que está chegando. Isso é o mais importante, porque quando nós falamos de sucesso, prosperidade, nós estamos falando de uma postura na vida. É um lugar que é seu. E que se você está emperrado, é porque você está fora do seu lugar. E tem pessoas que passam a vida inteira criticando, questionando, debatendo. E não saem do lugar. Porque no fundo, é porque ainda não se encontrou. Então você vai perceber que vai fazer toda a diferença. E nós vamos começar pelo primeiro capítulo, que ontem nós já demos uma pincelada e agora nós vamos olhar com minuciosidade. Ciência e sabedoria. E Bert Hellinger diz: todas as ciências estão permanentemente a caminho de novos horizontes.
A pergunta é: a caminho de que horizontes? Vão em todas as direções para algo desconhecido, com a mesma disposição? Mesmo que se abram horizontes que estão além de suas suposições prévias. Por que elas se subtraem à natureza e à determinação científica? Então, Bert, neste parágrafo, ele está mostrando que a ciência, a verdadeira ciência, a ciência que não se fecha, que não se limita, ela é ampla, ela quer pesquisar em todas as direções e ela está sempre buscando novos horizontes. A ciência que é limitada, que está sempre pautada no medo, ela costuma vetar esta nova descoberta. É quando eu já trago algo prévio. Mesmo num trabalho de constelação, quando nós já deduzimos algo, ou quando nós queremos que algo seja feito, nós já estamos limitando a amplitude da informação. O que mais essa informação quer me dar? Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Isso vocês precisam anotar. A vida não é sobre o que eu quero. A vida é sobre o que eu preciso para desenvolver o meu potencial. A parte boa é que a vida sempre nos quer evoluindo, porque é bom para ela a evolução. Então, o que ele está dizendo é que a ciência abre para algo do tipo, ele faz, por exemplo, aos horizontes do amor e àqueles horizontes nos quais as contradições se encontram de uma maneira que se abre para todos os lados. Um novo horizonte para a convivência humana. Nesse ponto, Helling, ele está confirmando um conceito daquele grande psicanalista, né, que talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar nele, que é Carl Jung. Jung foi um psicólogo que ampliou a simbologia dos fatos. Jung foi aquele que trouxe o conceito de consciência coletiva e tinha algo profundo nas palavras de Jung dentro da clínica, que é: saiba todas as teorias, conheça todos os caminhos possíveis para você ajudar o outro. Mas quando você estiver diante do outro, esqueça tudo isso e traga apenas a sua humanidade. E para você ser humano diante do outro, você precisa baixar a guarda dos achismos, daquilo que você invade, que você faz o movimento, antes que o outro possa trazer algo novo, mais amplo.
Então, é mais ou menos isso que Helling também está falando sobre a ciência e o horizonte. O ser humano, ele é amplo, ele é infinito em sua composição. Aqui eu até traria para vocês o ensinamento da medicina Ayurveda, né? Que é um campo do meu estudo também, que eu integro no meu trabalho. A medicina Ayurveda, né? Onde nós estudamos os princípios da natureza dentro do nosso próprio corpo. Eu sou uma partícula do mundo. E isso não é filosofia, isso não é achismo. O meu corpo, o seu corpo, ele é composto pelos 5 elementos: terra, água, fogo, ar, espaço, que é o éter. E junto disso eu tenho as toxinas. As toxicidades, elas precisam ser eliminadas. E elas são eliminadas pelos nossos escrotas, que são os nossos canais de eliminação. Fezes, urina, suor. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Que isso é ciência, mas isso também é algo difícil da gente apalpar, de tão perfeito que é. E quando eu desprezo ou eu ignoro toda essa composição corpórea, eu perco a minha capacidade de alcançar uma informação mais ampla. Eu tenho ruídos na comunicação com o outro e com o próprio universo. Que é quando eu começo a perceber que a forma como eu me trato será a forma como eu trato o outro. A forma como o outro me trata é um reflexo da forma como eu me trato, mesmo que eu não tenha percebido isso ainda. Então, eu só posso me perceber na relação. Eu não tenho como me perceber fora de uma relação. Vixe! Conta pra mim qual foi o nó. Ai, é bom quando vocês se expressam. Faz sentido. Ai, que ótimo, que bom. Então vamos continuar. Olha o que ele está trazendo. É minucioso, né? Tudo o que ele está trazendo. Como se o horizonte do que está por vir e do que vai parecer, o horizonte da vida antes do nascimento, o horizonte que se abre para nós e que se fecha quando nossa vida termina aqui. E aqui Bert Helling, ele também está trazendo um conceito védico, né, da medicina milenar, porque dentro da medicina Ayurveda, nós também temos o entendimento científico de que a vida, a relação, a forma que sou tratada reflete como eu me trato. Que bom que você anotou isso, para você prestar mais atenção. E se repetir, então, é mais um dado. Se isso vier de vários lugares, é mais um dado. É assim, é um presente, tá? Então, olha isso aqui. Quando ele fala sobre a vida antes do nascimento, por quê? Porque a nossa relação com a vida é antes que a gente saia para a luz.
é ainda na sombra. E é na sombra da relação com a nossa mãe. É dentro do útero. É sobre aquilo que ela sente, pensa e acredita. E é sobre todos aqueles que vieram antes do meu nascimento. Por isso que eu não sou a partir do meu nascimento. A vida, ela é anterior. E isso fica registrado no nosso corpo, no nosso sangue, na nossa postura. Por isso que uma postura não é algo que eu posso simplesmente mudar porque alguém me falou. O processo terapêutico, ele compõe, ele comporta todo este processo. Por isso que o processo de psicoterapia, ele é algo minucioso, não é um bate-papo com a amiga, não é um bate-papo, não é uma ida a um centro, não, é processo terapêutico, é tratamento. Porque eu preciso ir separando o joio do trigo para que eu possa cada vez mais separar o que é meu, o que é do outro, o que é de uma crença que eu estou trazendo, porque aquilo que eu acredito é que vai manifestar um impacto que eu tenho na vida. E aquilo que eu acredito não é só o que eu vi, é também o que a minha mãe viu, que o meu pai viu, que os meus ancestrais viram. A ciência pode determinar o que realmente conta quando estamos perante estes horizontes. E para onde devemos nos mover para chegar a outro lugar, onde, no final, nós nos vivenciamos como se realmente tivéssemos chegado além do nosso horizonte. E aqui ele vai trazer uma frase preciosa. É claro que com isto eu me movo num nível perante o qual toda a ciência chega a seus limites. Então, o que o Helling está dizendo também é que a vida ela é tão infinita, o nosso alcance ele é tão infinito que a ciência em si é limitada. A ciência humana ela é limitada, mas a ciência da vida ela é ampla, ela é infinita. E aí ele traz algumas perguntas para nós refletirmos. Gente, pessoal que está chegando agora, só para situar aqui vocês também, tá? E damos continuidade. Nós estamos começando hoje a leitura do livro Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Um livro escrito por Bert Helling. E nós estamos no primeiro capítulo, primeiro dia. Ontem foi a introdução geralzona, né? E agora nós estamos caminhando dentro deste contexto ciência e sucesso. Ciência e sabedoria. A pergunta é: se o comprovarmos com o nosso sentimento mais interno, por isso que eu falei, quando você estiver aqui, tem aí o seu caderno, sua caneta, para você anotar palavras que você sentiu que trouxe, né, um significado, uma frase que você não quer perder. Porém, esteja mais para dentro, sentindo. Sinta isso. E a primeira pergunta é: onde nos sentimos mais profundamente consolidados? Onde?
onde mais nos sentimos profundamente unidos. Aonde somos conduzidos com mais segurança. Aqui o Helling está dizendo que assim, traduzindo isso, onde que você sente que o seu pé está firme, se a gente coloca numa linguagem da bioenergética, né, que é a psicoterapia corporal. Quando eu sinto firmeza, eu preciso me firmar nesse lugar que eu estou antes de dar o próximo passo. Seria o primeiro pequeno passo, que é o primeiro grande passo, é aquele primeiro que você dá. Onde você está? Tá firme? Tá seguro? Tá consistente? Qual é a realidade do lugar que você está? Será que você não está correndo atrás de mais de coisas que talvez merecesse uma pausa, porque tem outras coisas mais importantes para acontecer? Então essa pausa, essa reflexão, onde que eu estou aqui agora? Entre em contato agora com a sua vida. O que tem de segurança naquilo que você está vivendo? O que é real? Saia do que você quer para o que você tem agora. Porque o que ele vai trazer é que o horizonte, ele é amplamente inacessível, pois sabemos que estamos em outras mãos, intangíveis para nós, e que, no entanto, podemos sentir. E quando eu falo de sentir, quando Helling está falando de sentir, não é mental, é sentir mesmo, é dentro, é coração com essa amplidão toda. E é por isso que quando... Oh, minha prancheta não tá aqui. Tem um caderninho. Por isso que quando eu faço aquele desenho para vocês, talvez tenha pessoas aqui que nunca estiveram aqui comigo, que eu trago essa camada, que é o que reverbera a milhares de quilômetros. A cada respiração, nós temos uma onda, uma frequência. Então, para que eu possa sentir, eu preciso também reconhecer que existem camadas que protegem esse coração, camadas do sentir. E essa primeira vibração, essa primeira onda, ela esteve um dia, quando nós chegamos ao mundo, ligado a um outro coração. Um outro coração que também sentia. E que também reverberava. Então eu trago na minha história, que aqui vem de longe, muitos contextos,
para que eu possa alcançar a amplitude, para que eu possa alcançar a voz de Deus, a voz universal, para eu poder encaixar no meu lugar. Eu preciso honrar tudo isso e não é na minha cabeça. É nas camadas protetivas que eu tenho. Vou colocar de outra cor. Em mim mesmo. Aqui eu tenho a minha musculatura. Aqui eu tenho o meu corpo físico. E aqui eu tenho uma outra camada, que é a camada da minha mente. Logo, a história que vem daqui, que veio de muito longe, ela está toda aqui. Eu não preciso ir lá bater um papo com a Dona Neuza é minha mãe. Eu não preciso ir lá brigar com ela. Eu não preciso ir lá pedir autorização para ela para eu poder viver. Eu preciso resolver isso comigo. Ao resolver isso comigo, isso já está chegando lá. Isso está chegando lá. E muitas vezes nós ficamos aqui questionando isso aqui. Mas com quem eu vou me relacionar? Vou fazer outro coraçãozinho aqui. Que são as relações que vão me ajudar a ter sucesso na vida, quando Helling diz: a assessoria profissional e de empresas apresentada neste livro permanece dentro do âmbito da assessoria vital, no mais amplo do sentido. E aí ele completa: as histórias libertadoras nas quais vivenciaremos como passos decisivos para o nosso êxito depende da forma como nós nos relacionamos. Então tudo tem a ver com relações. E aí entra o Vish, né? Que a colega aqui trouxe para nós, quando ela fala: a forma como sou tratada reflete como eu me trato. Ou seja, o mundo vai me trazer essa informação. Se eu me sentir abandonada, eu vou me relacionar com pessoas que me abandonam. Se eu fui agredida, eu vou me relacionar com pessoas que me agridem, ou eu vou ficar mendigando amor para não ser agredida de novo. E isso tem um impacto nas relações profissionais, com o meu sucesso. Ou se eu tenho medo daquilo que me aconteceu, eu vou ter medo da vida também. Então, a grande questão não é sobre o temor, a grande questão é sobre o medo que eu carrego da vida. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá trazendo clareza? Você tá ficando mais entendido? Isso tá te trazendo que tipo de sensação no corpo? Solta os seus ombros, respira. Talvez isso esteja trazendo também um desejo, né? De cuidar melhor da sua relação com você mesmo. Podem escrever aí se sentirem essa necessidade. Eu vou continuar mais um pouquinho. Ele diz o seguinte, ó. Aqui é necessário... Peraí, onde que eu parei?
Tá, podemos sentir, no entanto, nós só podemos sentir. Aqui tudo permanece escuro, pois vai além do estreito do factível. Como uma tormenta perante a qual apenas podemos ficar quietos, sem poder detê-la. A vida está acontecendo. Você já conseguiu imaginar que dentro do útero, a única coisa que você tinha era o sentir? E ali você tinha que lidar com as emoções da sua mãe, com as tristezas, com as raivas, com os apertos que ela passava. E você tirou de letra, né? Porque você está aqui agora. Deu certo. Você está aqui agora. Porém, tudo aquilo que foi passado para você, talvez você ainda carregue. E isso está limitando o seu processo evolutivo. Devido a todas as queixas que as suas células escutou. E você continua reverberando isso. Esse reverberar passa por todas essas camadas. O mesmo vale para a tranquilidade, que segue também dentro desta tempestade. É claro que não são coisas ruins apenas, caso contrário você não estaria aqui, né? Então aqui é necessário outro conhecimento que antes e depois de toda a ciência determina o que conta verdadeiramente no final de algo transitório e no começo de algo permanente, desde a profundidade de tais experiências e em sintonia com elas. Este conhecimento opõe-se à ciência ou a faz possível de uma maneira mais abrangente? Supre onde a ciência fracassa? Conduz além e ordena o que colapsou perante a ciência? Colapsou é quebrar, tá, gente? Um colapso, ou seja, uma coisa que não se sustentou, colapsou. Torna humana o que virou cientificamente anti-humano. E aqui é uma provocaçãozinha que ele traz. Muitas vezes a ciência ela é anti-humana. Porque ela desconhece a infinitude do nosso alcance. Aqui nos movemos no campo da sabedoria. É nesse espaço que Helling fala: a sabedoria está além da ciência. Ela é ampla, ela é infinita. É quando ele traz a pergunta: o que diferencia a sabedoria da ciência? Então, ele separa as duas coisas. Percebam que o Helling aqui, ele está mostrando a base científica muito importante, é quando nós conseguimos realmente catalogar, é quando nós conseguimos dar um amparo, um respaldo, uma base. Eu posso medir, eu posso tirar o meu sangue lá e levar no laboratório para poder ver como é que estão as minhas células, eu posso ver como é que está a minha imunidade, eu posso ver como é que está a composição do meu corpo. Mas eu não posso medir o alcance dessa escuta, a grande sabedoria que está por trás de cada movimento que eu faço,
inclusive por meio de um sintoma, por meio de uma doença. O que isso quer me trazer de informação? O que eu preciso escutar com um sintoma? O que eu preciso escutar com uma doença? O que eu preciso escutar com uma falência? O que eu preciso escutar com uma falta de dinheiro? O que eu preciso escutar com uma relação tóxica? Então é quando eu paro e eu sinto, eu escuto, eu amplio a minha capacidade de perceber um campo de informação. É nesse momento que eu paro de brigar comigo mesmo e acolho aquela informação. É nesse momento que a sabedoria, ela está muito além da ciência. Mas quando eu trago essa informação, eu posso acrescentar na ciência. Este é o campo fenomenológico de um trabalho das constelações familiares, que é quando Bert Helling, ele integra a constelação no trabalho de psicoterapia. A constelação não é a psicoterapia, assim como a sabedoria não é a ciência. A sabedoria é um alcance que eu trago para ampliar o campo humano científico. Eu abro esse horizonte. Eu trago uma informação muito além do palpável. Por isso que quando você se cura, você cura gerações futuras. Por isso que quando você se coloca à disposição de uma informação mais ampla, você alcança mais um passo na sua vida. Quem nunca esteve num grupo de constelação comigo, já deixa aí anotado, dia 30 de maio, tem grupo de constelação das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, que é a mensagem dos sintomas, que será o tema tratado no dia 30 de maio, tá? A mensagem dos sintomas. Todos são trabalhados, mas se você tem algo de sintoma, doença, que você queira constelar, que você já se sente pronto para uma constelação específica para aquilo que você está precisando, ainda tem vaga para constelar. Todos que estão num grupo de constelação são trabalhados. O tema que eu vou trabalhar com todo o grupo é sintomas, doenças, vida, morte, né? Tudo isso será trabalhado no grupo de constelação do dia 30 de maio, caso você queira vir. Então, a grande sabedoria está na escuta interior. A sabedoria de escutar essa amplitude provém de uma profundidade insondável que nela se revela, que se revela a nós em sua escuridão. O que esta profundidade nos revela foge à nossa compreensão literalmente. Ele coloca isso aqui, ó, literalmente, né? Literalmente foge à nossa compreensão. Por isso que no trabalho de constelação não tem entender. Existe um movimento que é possível de acontecer. Quando isso acontece, você quer ficar mergulhado
de tão curador que é um campo de constelação. O último, gente, que era sobre empresa, né? Dia 11 de abril, nós tivemos um grupo, a alma do negócio. Então, um grupo falando de negócios, profissão, dinheiro. 5 horas da tarde, o pessoal estava assim, que mais? Vamos mais. Nós fomos até quase 7 horas da noite. Ninguém queria ir embora. De tão amplo, de tanta riqueza, de tanta informação. E isso reverbera, né? Isso é algo que amplia horizontes da nossa compreensão tão limitada que é o entender. Então, quando queremos pegá-la como se nos pertencesse, como nos pertence um conhecimento científico, foge ao nosso acesso. Logo, a sabedoria, ela é reta. Ninguém pode pegá-la. É reta em todas as direções e por isso ela é íntegra. Não está disponível para ninguém. Ela não é possível de colocar e medir e falar, é isso, agora você pode reproduzir. Não podemos aprendê-la nem ensiná-la. Você só pode vivenciá-la. Mas todos a têm. Todos nós temos essa sabedoria. Todos nós temos um coração. Quem não tem acesso ao coração não tem acesso a essa tal sabedoria que Bert Helling está falando. Por isso que não tem constelação enquanto eu estou ainda defendido aqui nessas camadas. Lembrando ainda que é algo que eu sempre falo nos grupos de constelação. Constelação não é um momento apenas único dentro de um encontro. Você está vivendo constelação na empresa onde você está indo, na padaria quando você chega e o padeiro, né, o atendente vai te entregar o pão, ele te fala alguma coisa. Será que ele falou aquilo por um acaso? A questão é que nós não prestamos atenção, porque a constelação ela está acontecendo o tempo todo. As informações estão chegando o tempo todo. Você está saindo para trabalhar, você chega na garagem, o pneu do seu carro está furado. Isso é informação. Você sai correndo, você chega lá naquela entrevista de emprego, você esqueceu o documento principal. Isso é informação. A vida não está contra nós. Ela está nos trazendo mensagens o tempo todo. E aí ele diz, a questão é, escutamos essa sabedoria? Nós estamos realmente dispostos a nos submetermos a esta sabedoria? Queremos enganá-la algumas vezes, como se pudéssemos deturpá-la. E, no entanto, queremos sobreviver sãos e salvos. Agimos, às vezes, a partir de reflexões que a própria sabedoria desconhece. Agimos, por exemplo, apenas mediante reflexões científicas.
e cientificamente demonstráveis. Tem que ver para crer, né? Mas sabedoria chega a nós em sintonia com a vida. Ela serve à vida. Então, um pneu furado, um documento esquecido, um joelho ralado, uma enxaqueca, um atraso no horário que você está sempre atrasado, dentro daquelas pessoas, isso é sintoma, tá, gente? A pessoa está sempre atrasada, você nunca consegue chegar nos seus compromissos um pouquinho antes. Você só chega em cima da hora ou depois, em cima da hora ou depois. Você está sempre atrasado na vida? O que isso está querendo te mostrar? Isso favorece o que para você? Isso são as perguntas que nós tememos fazer, né? Então, em sintonia com ela, também nós servimos à vida. Como? Como? Com sucesso. Bom, ficamos assim hoje. Espero que vocês possam refletir no dia de hoje. Prestem atenção. Respira. Expira. Tenha no seu banheiro, para você fazer a sua higiene matinal, raspador de língua. Ronivaldo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo! Para você limpar as suas papilas degustativas antes de fazer qualquer outra ingestão de novos alimentos. Passe somente a escova sem pasta de dente. Limpe os seus dentes, joga fora toda essa toxina que você traz, né, que o seu corpo está tentando limpar. Depois, toma água morna para você despertar os seus órgãos internos. Os seus rins te agradecem por isso. Depois que você fizer essa primeira limpeza por você, possivelmente o seu intestino vai querer funcionar. Depois dessa água morna, depois dessa limpeza bucal. Então, depois dessa primeira higiene, possivelmente o seu intestino funciona, toma um banho de água morna e você vai esfriando. Finaliza o seu banho com água gelada. Preste atenção na sensação, no frescor que virá depois. Tudo isso, se você faz no silêncio, sem ainda estar conversando com muitas pessoas, isso já é uma oração, isso já é um início. Faça isso todos os dias a partir de hoje, para o resto da sua vida. Depois me conte, depois de 10 dias me conta o que mudou para você. Beijos, até amanhã. Amanhã nós entraremos na sabedoria do sucesso. Compartilhe a live com outras pessoas.